pastor Fernando, olá. E nós estamos aqui com mais um episódio do nosso programa para casais da Elan Church. Está chegando aqui pela primeira vez, confere aí no canal, porque já tem mais 2 episódios onde conversamos sobre casamento pós-pandemia. Temos também uma entrevista com os pastores Rafael e Renata. Olha, incrível, vocês não podem perder. Mas no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a visão de relacionamento descrita por Paulo entre marido e mulher na carta aos Efésios. Vamos dar uma olhada lá. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, nesse trecho, Paulo fala da importância de vivermos uns com os outros de modo sábio. E como seria viver de modo sábio? Ele mesmo explica que é buscando compreender qual é a vontade de Deus. Porque como a própria Bíblia diz, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, se a gente procurar viver dessa forma, vai correr tudo bem. E aí, a partir do versículo 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí Paulo, ele vai começar a falar sobre como é a visão de relacionamento entre várias pessoas de diversas esferas sociais. E aí a gente vai ler aqui para vocês acompanharem também, tá? A partir do versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, essa primeira esfera é entre marido e esposa. Já muda de capítulo aqui, nós vamos para Efésios 6, logo no versículo 1 e 2, ele vai falar sobre essa visão de relacionamento entre pais e filhos, que diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, esse relacionamento, de submissão dos filhos aos pais é promessa, mandamento com promessa, ou seja, faz isso que você vai viver bem aqui nessa terra. E por último, a gente vai falar sobre a esfera social de escravos e senhores, que hoje em dia seria patrões e empregados, que também está lá no versículo 5. Escravo, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Então vamos lá, pessoal. Por que a gente está falando sobre tudo isso, né? Sobre casamento, vamos falar de escravo, vamos tentar entender. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava falando sobre vida em comunidade. E ele pegou vários segmentos da comunidade. Pegou a nossa casa, a minha relação, eu e a minha esposa. Pegou dentro da minha casa a minha relação com os meus filhos. E pegou a relação entre escravos e senhores, que nós hoje fizemos um paralelo, né? Patrões e empregados. E ele começou a colocar ordem nas coisas, porque as coisas de Deus precisam ter ordem. E nessa hora,
a coisa começa a complicar. A gente já veio falando nos outros encontros, né, sobre essa questão de submissão, e eu sei que isso, às vezes, é pesado, né, principalmente para a mulher, para a esposa. Ela tem, às vezes, uma dificuldade de entender essa coisa de submissão. Por quê? Porque ele é melhor do que eu? A gente já começou a falar um pouco sobre isso, né? Mas eu queria te dar a visão bíblica, porque Paulo era machista. Não, Paulo não era machista. Ele simplesmente estava colocando como Deus queria organizar o casamento. Para ajudar Paulo nessa outra carta, nós lemos na carta de Efésios. Agora a gente vai ler Pedro, tá? Um outro apóstolo, tá falando mais ou menos a mesma coisa, e ele vai nos ajudar um pouquinho a entender esse sentido de submissão à autoridade, tá? Em 1 Pedro 2, ele diz assim no verso 13: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E 18, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Então ele começa falando sobre autoridade, tá? Nós devemos nos sujeitar ao rei, devemos sujeitar ao governador, né? O escravo deve se sujeitar ao seu senhor. Então é uma questão de hierarquia, uma pessoa que tem autoridade sobre nós. Essa autoridade é sempre dada por Deus. Então ele começa falando sobre isso. Aí no capítulo 3, ele continua seguindo. Do mesmo modo, então com a mesma honra que nós aceitamos, acatamos uma autoridade, né? Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, o final disso é que, com aquela atitude respeitosa, pessoas se convertam, pessoas reconheçam, tá, aquele testemunho na sua vida. E em 1 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, para vocês perceberem um detalhe importante nisso que Paulo escreve nessas cartas sobre a questão da submissão, é o seguinte, que esse relacionamento de submissão, ele tem um aspecto de reciprocidade, é uma via de mão dupla. Então, em nenhum momento vocês percebem que Paulo fala para as esposas se sujeitarem aos maridos. Isso não significa ser maltratada, isso não significa ser desrespeitada, de modo nenhum. A visão bíblica de submissão é estar debaixo dessa autoridade, né? Estar debaixo da visão, da missão. E Paulo dá a recomendação para o outro lado, ou seja, para quem está se submetendo, mas também para quem a gente vai estar se submetendo. Então, ele fala tanto, nesse caso, para as esposas, como ele fala para os maridos, como eles devem tratar a esposa que vai se submeter a eles, né? Com respeito, com honra. Essa é a visão de Deus. Então, para dar certo, né, tem que ser essa via de mão dupla. A esposa se submete ao marido e o marido corresponde a essa submissão com respeito, com honra, com amor, né, como Jesus trataria a sua igreja. É importante que em nenhum momento há colocado um sentimento de inferioridade. Não existe um que é superior e o outro é inferior. Por isso você tem que obedecer a quem é superior. Não, é simplesmente uma função necessária para que haja harmonia, para que haja acordo para o bom funcionamento do lar. Exatamente, né? Como se você não viu aí o nosso primeiro episódio, dá uma conferida lá no segundo, que a gente fala sobre isso, porque senão vira, né, aquele monstro de duas cabeças, monstro sem cabeça, né, que um querendo mandar. Se não tiver uma liderança, né, é no sentido do homem ser o líder e não ser o chefe, né, mas um líder que vai conduzir, né, a sua esposa, a sua família, né, para a vontade de Deus. Mas o que a gente quer enfocar mesmo, tá no trecho de Efésios 5, de 22 a 33,
quando ele fala dos deveres conjugais. Normalmente a gente está preocupado muito com os nossos direitos, né? Verdade. O que é que eu tenho direito, o que é que eu ganho com isso, né? Quais são os meus direitos. Mas o que a Bíblia quer nos passar agora é o seu dever, qual é o seu papel, o que você tem que fazer. Porque uma coisa é certa, se você fizer a sua parte, já é mais do que meio caminho andado, né? Aquela coisa de quando um não quer, dois não brigam. Se você fizer a tua parte, o teu casamento vai seguir, o teu casamento vai andar, Deus vai atuar no teu casamento. E é interessante assim, foi aos homens que deu essa missão, Deus colocou a missão de amar as suas esposas, tá? Foi ao homem que foi dada essa responsabilidade, uma responsabilidade dura, pesada. Por quê? Porque assim como Cristo amou a igreja, e como é que Cristo amou a igreja? Se entregando na cruz, se sacrificando por ela, entregando a própria vida por ela. E é uma responsabilidade tremenda que Deus nos coloca como homens, tá? É amar a nossa esposa exatamente como Cristo amou a igreja. Então eu tenho que amá-la não pensando na minha prioridade, no meu eu, no meu benefício, nos meus direitos, mas não, é o que eu tenho que fazer para honrá-la, para que ela possa viver na plenitude. E isso é algo que exige muito da gente. E esse amor é um amor ágape, é um amor que exige ação. Não basta eu ter um sentimento, eu amo a minha esposa, como eu amo, e eu não faço nada com isso. Esse amor, ele tem que ser um amor que gere uma ação, tá? Não basta simplesmente falar, a gente precisa provar, a gente precisa servi-la com a nossa vida, com as nossas atitudes, com tudo que a gente tem. Amar é servir, tá? Foi isso que Jesus fez. Jesus amou ao mundo, servindo, morrendo, se sacrificando, tá? Então você precisa perguntar, como eu posso valorizar a minha esposa? Como eu posso honrar a minha esposa? Tá? Como eu vou expressar amor por ela de uma forma que ela entenda? Como eu vou tratá-la na frente dos outros? Tá? Essa questão de tratar na frente dos outros também, às vezes os homens pensam que certas brincadeiras que estão fazendo na frente dos amigos, mas é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que fere o coração da mulher. Né? Nós lemos aqui, ela é a parte mais frágil, então ela não reage igual um homem, um outro colega homem reagiria a um certo tipo de brincadeira. Né? Então, passa por esse cuidado também. Sim. E uma pergunta, muitas dessas coisas aqui eu extraí de livros que a gente lê, e teve uma pergunta que ele colocou, que para mim, se você puder gravar isso desse programa, vai fazer toda a diferença na sua vida, homem. Ele pergunta assim, como a sua esposa se sente depois que ela sai da sua presença? Eu falei, caramba, uau. Porque assim, a gente quando vem à igreja, a gente vem o quê? Buscar um encontro com Cristo, um encontro com o Espírito Santo, e você se sente o quê? Transformado quando você encontra com Jesus, né? Quando você o adora, né? E é assim que a gente sai quando a gente vem cultuar a Deus. E eu falei, nossa, a gente tem que ser da mesma forma como Jesus amou a igreja, eu fiquei perguntando, quando eu saio da presença da minha esposa, como ela se sente? Como eu deixo ela? Amargurada, triste, infeliz, chateada, irritada, frustrada ou não? Feliz, tranquila, renovada, né? Nossa, aliviada. Essa pergunta se mexeu muito comigo, né? Quando você sai, o que fica? O que você deixa no ambiente da sua casa quando você sai, né? E isso vale também não só para os homens, eu acho que é uma pergunta válida para as mulheres também, né? Como que o meu marido, como ele fica depois que sai da minha presença? Será que eu só irrito ele, né? Perturbo, reclamo, só critico? Então, eu acho que é uma pergunta válida para nós mulheres nos fazermos também, porque lembra, o relacionamento é uma via de mão dupla. Falando sobre isso, eu estou me lembrando de algo que eu estava ouvindo no encontro passado. Inclusive, se vocês não viram, assistam, vieram aqui o pastor Rafael, a pastora Renata, foi muito bênção. E ela fez uma colocação interessante, dizendo que a mulher é o termostato da casa. Ou seja, ela vai regular a temperatura da casa. E eu estava pensando, um termostato, ele não funciona sozinho. Ele precisa
ou uma fonte de energia, ou alguém que o ligue, ou alguém que o conecte. E o papel do homem é justamente esse, é fornecer a energia, fornecer a direção, para que aí sim a mulher, ela seja o termostato da casa. E quando você não dá energia, quando você tira da tomada, ou quando você não tem um controle, não tem uma direção, o termostato fica confuso, fica perdido. É, sem energia o termostato nem funciona, né? Sim. Você quer regular, mas sem energia não funciona, não tem como determinar nada, né, no ambiente. Então é muito importante o nosso papel também para o bom ambiente da nossa casa, porque a nossa casa tem que ser um lugar agradável, um lugar de refúgio, um lugar de renovar de forças. E se você não tem vontade da sua casa, você chega na sua casa e só se irrita, né? Então alguma coisa está errada. Então vocês precisam ver o que está faltando na sua casa, o termostato, a energia, as duas coisas, porque nós precisamos trabalhar juntos, né? A gente precisa entender que nós somos uma equipe. Exatamente. Então, ó, vamos refletir aí, né? Se o homem está precisando alimentar mais, energizar mais a sua esposa, né? E se a esposa está consciente do seu papel de regular essa temperatura do ambiente, da casa e da família. Seguindo aqui no nosso texto de Efésios, no 5:26, ele diz assim: para santificá-la pelo lavar da água mediante a palavra. No original, esse palavra não é escritura, não é para eu ficar declarando a Bíblia para minha esposa, tá? Para que ela seja lavada, para que ela seja curada. Não, essa é uma palavra rema, são palavras encorajadoras, palavras honrosas, palavras edificantes. Tá? Então, as suas palavras têm o poder de despertar o melhor na sua esposa e o pior. Tá? Tudo vai depender de palavras, de como você vai falar e o que você vai falar. Por isso, cuidado com brincadeiras, com deboches, com palavras que depreciem ou desvalorizem a sua esposa. Tá? Se você estiver fazendo isso, você vai estar falhando. Tá? E o interessante é que no verso 27, ele diz assim: o resultado disso tudo é tornar a nossa esposa gloriosa a nós mesmos. Ou seja, tudo que eu vou fazer, que é o meu dever, no final vai me dar um benefício, né? Então, nós vamos desfrutar desse próprio benefício de tratar a nossa esposa assim, tá? O texto, o gloriosa, em grego é endoxis, quer dizer honrada, estimada, renomada, magnífica, extraordinária. Meu Deus, quem não quer uma mulher assim, feliz, né? Imagina você vai fazendo isso com a sua esposa constantemente, tornando ela gloriosa assim, né? Quem não quer uma esposa assim, com esse sorriso lindo, feliz, né? O nosso objetivo é tornar a nossa esposa extraordinária. Essa tem que ser a nossa missão. É isso que Deus diz que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, fazendo tudo isso. E aí ele diz: cada um ame a sua mulher como a seu próprio corpo. Aí você vai perguntar: mas como que eu vou amar minha mulher? Como eu amo o meu corpo? Não, você dá dessa mesma forma que você tem que amar a sua mulher. Se você não cuida do seu corpo, se você está aí jogado, não faz regime, não faz exercício, não faz nada, provavelmente você também não cuida da sua esposa, porque nem a você mesmo você ama. Tá? E amar é uma escolha, não é uma emoção. Você não tem que estar com vontade de amar e passou a vontade. Não, quem tem filhos sabe que por mais que o filho apronte, que ele faça uma coisa errada, você não deixa de amar o seu filho. Você vai, você corrige, você briga, você faz o que for, sabe? Mas você continua amando. E da mesma Não forma, abandona, não bota para fora de casa, não né? vira as costas e larga Não vira pra as lá. costas e larga, né? A gente faz isso às vezes faz com cônjuge, né? Mas é essa relação mesmo. Sim, então assim, amar não é uma escolha, não é uma emoção, é uma decisão. Então, decida, escolha amar, tá? E aí você vai ver os frutos que você vai encontrar. Bem, então eu acho que você pode finalizar, pode dar uma conclusão aí. Está falando hoje, né? Nós estamos falando um pouquinho mais focados para os homens, né? Dei umas pinceladas aqui de coisas também para as mulheres, mas hoje o foco realmente é maior nos homens, porque no episódio anterior, nos episódios anteriores, focamos mais de como é a questão da submissão da mulher. Né, como é isso? Como é que é essa visão de submissão para as mulheres? Então, hoje, a gente está dando o outro lado da moeda, né, que é o papel do marido nesse relacionamento, com essa esposa se submetendo a ele. Então, você pode concluir aí. Então, a essência de nós imitarmos Jesus, tá, de nós fazermos como Jesus fez,
é como Paulo começa dizendo no Efésios 5, no verso 1, dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Esse tem que ser o nosso procedimento, tá? Nós precisamos nos desarmar para poder usufruir do que Deus sonhou, do que Deus planejou para o seu casamento. Você precisa fazer a sua parte. A parte da mulher, às vezes, é difícil para muitas mulheres, mas ela simplesmente precisa se submeter à liderança do marido, precisa permitir que ele exerça essa liderança de uma forma sadia, de uma forma que seja para o bem dela, tá? O nosso objetivo como líder deve ser conduzir os nossos liderados para um lugar bom, para coisas boas. Ninguém quer liderar ninguém para um precipício. Nós não somos senhores e escravos. Não, nós somos uma equipe. E uma equipe precisa de um capitão, precisa de um líder. E quando a equipe se rebela, a equipe perde, né? E nós somos uma equipe de 2 ou mais, se tiver nossos filhos, e precisa ser uma liderança. E você precisa ser sábio o suficiente para entender que em determinadas áreas da sua vida, da sua casa, a mulher tem mais propriedade. Amém! Delegue essa autoridade para ela vai ficar feliz da vida. Vocês precisam fazer isso juntos. Sim, nós no curso de casais, nós conversamos com vários casais e em muitos casos, quem tem uma maior habilidade para conduzir as finanças da casa é a mulher. E não tem problema nenhum nisso, a mulher ser a responsável por fazer o controle, a administração, as planilhas, não tem problema nenhum nisso. Então, realmente, veja no que cada um é melhor para a equipe, para essa equipe funcionar bem, né? Ver os pontos fortes de cada um, os dons, as habilidades que Deus colocou em cada um, para que realmente essa equipe, que é o casal ou a família, né, possa fluir no que Deus tem, nos propósitos de Deus, e viver um relacionamento, né, bom, harmonioso, gratificante. É isso aí, gente. Então, assim, a sua casa precisa ser um lugar de proteção, tá? Um local onde você possa se unir, se fortalecer para enfrentar as batalhas do mundo, tá? Nós enfrentamos diversas batalhas e nós precisamos um do outro, do amor um do outro, estar juntos para enfrentar isso. Então, unam forças, tá? Porque a força de nós dois juntos é muito maior do que a força de nós dois separados, tá? Esse é o nosso desafio, essa é a nossa palavra para abençoar a vida de vocês, tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês, esperamos vocês no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.